vamos apresentar um resumo sobre o Brasil Imperial. A família real portuguesa transferiu-se para o Brasil em 1808, fugindo das invasões napoleônicas na Europa. Logo após sua chegada, Dom João VI decretou a abertura dos portos às nações amigas, rompendo o antigo monopólio comercial de Portugal. Em 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves, ganhando maior importância política dentro do Império Português. Com a Revolução Liberal do Porto, em 1820, Dom João VI foi convocado a retornar a Portugal, o que ocorreu em 1821. Seu filho, Dom Pedro, também foi solicitado a regressar, porém recusou o pedido, permanecendo no Brasil e abrindo caminho para o processo de independência. A proclamação da independência do Brasil ocorreu em 7 de setembro de 1822, marcando o rompimento definitivo com Portugal. Durante o processo de organização do novo Estado, Dom Pedro I dissolveu o Congresso Constituinte após a tentativa de elaboração de uma Constituição que buscava limitar o poder do monarca. Em 1824, foi então promulgada a primeira Constituição brasileira, de caráter centralizador. Apesar disso, o período foi marcado por instabilidade política e por diversas revoltas regionais. Diante das crises econômicas e dos conflitos políticos, Dom Pedro I abdicou do trono em 1831, em favor de seu filho, Dom Pedro II. O período regencial ocorreu no Brasil entre 1831 e 1840, após a abdicação de Dom Pedro I. Como Dom Pedro II ainda era criança, o país não podia ser governado por um imperador, e por isso o Brasil foi governado por regentes, conforme previa a Constituição. Esse período foi marcado por forte instabilidade política, resultado das disputas entre diferentes grupos políticos sobre o grau de centralização do poder. Para tentar organizar o governo, foi criado o Ato Adicional de 1834, que promoveu mudanças importantes, como a descentralização administrativa e a criação das Assembleias Legislativas Provinciais. Apesar disso, diversas revoltas marcaram o período, como a cabanagem, a farroupilha, a sabinada e a balaiada, evidenciando o descontentamento social e regional. Diante da crise política e do medo de fragmentação do território, as elites apoiaram o golpe da maioridade, que antecipou a maioridade de Dom Pedro II, permitindo que ele assumisse o trono em 1840 e encerrasse o período regencial. Durante o reinado de Dom Pedro II, de 1840 a 1889, o Brasil viveu um período de relativa estabilidade política e crescimento econômico. No campo político, destacou-se o revezamento entre os partidos liberal e conservador no parlamento, prática que ajudava a manter o equilíbrio do sistema. O imperador exercia forte influência sobre a vida política por meio do poder moderador, instrumento que lhe permitia intervir nos demais poderes e garantir a ordem institucional. Na economia, a produção de café consolidou-se como principal produto de exportação, impulsionando a riqueza do império e fortalecendo a elite agrária. Esse crescimento econômico favoreceu o desenvolvimento da infraestrutura, com a expansão de ferrovias e telégrafos, que integraram regiões e modernizaram as comunicações do país. No plano social, o reinado foi marcado pela abolição da escravatura em 1888, com a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, encerrando oficialmente o regime escravista no Brasil. Apesar desses avanços, o Império enfrentou crises, como a questão militar e o fortalecimento do movimento republicano, que desgastaram a monarquia e contribuíram para a queda de Dom Pedro II e a proclamação da República em 1889. E assim concluímos esta aula.